Marco Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi um imperador romano de 161 a 180 d.C., e foi o último governante de uma linha posteriormente conhecida como os Cinco Bons Imperadores. Ele ocupava uma das posições mais elevadas de poder no mundo na época, e teria acesso à realização de todas as suas tentações e desejos, caso desejasse. No entanto, ele dedicou sua vida à justiça e à equidade. Durante seu governo, Aurélio encontrou tempo para escrever uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como as Meditações, que se tornaram um dos textos mais importantes na filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio descreve orientações sobre como melhorar a si mesmo, principalmente focando em adotar uma perspectiva cósmica. Analisando criticamente seu julgamento sobre si mesmo, e outros, como líder de um poderoso império que enfrentou múltiplas guerras durante seu governo, Aurélio utilizou sua própria filosofia estoica para se libertar do estresse e das preocupações, e ser o melhor e mais confiável líder que podia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga, e incrivelmente famosa que além de ser uma teoria, é também uma forma verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam fortemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que era necessário um julgamento sólido, e pensamento racional claro. Marco Aurélio, o famoso imperador filósofo estoico, nos deixou um legado de sabedoria atemporal que continua a inspirar e guiar as gerações posteriores. Sua filosofia era centrada na busca da virtude, da serenidade e do pensamento claro, mesmo em meio às adversidades da vida. Neste vídeo, exploraremos 5 lições poderosas sobre como pensar com clareza, inspiradas na vida e ensinamentos de Marco Aurélio. Lição 1: Autoconhecimento e autodomínio. Marco Aurélio considerava o autoconhecimento como a fundação de uma vida bem vivida, e de um pensamento claro. Para ele, a jornada para a sabedoria começava olhando para dentro de si mesmo. O autoconhecimento não é apenas reconhecer nossas virtudes, mas também encarar nossas fraquezas. O imperador estoico acreditava que entender nossos pontos fracos não era uma forma de autocrítica negativa, mas sim um meio de fortalecimento pessoal. Ao reconhecer nossos impulsos e emoções, podemos começar a ter um controle sobre eles, em vez de sermos dominados por eles. Isso nos permite agir de acordo com nossos princípios e valores, em vez de ceder a impulsos momentâneos. O processo de autoexame, que Marco Aurélio enfatizava, envolve uma profunda reflexão sobre nossos pensamentos e desejos. Ao fazer isso, podemos discernir entre o que é verdadeiramente importante em nossas vidas, e o que é superficial ou passageiro. Esse discernimento nos ajuda a direcionar nossa atenção e energia para o que realmente importa, permitindo-nos evitar distrações e preocupações desnecessárias. O autodomínio, para Marco Aurélio, não era uma negação das emoções, mas sim uma forma de gerenciar e orientar essas emoções de maneira construtiva. Ele acreditava que o autocontrole era a chave para pensar de forma mais objetiva e racional. Quando nossas emoções estão sob controle, somos capazes de tomar decisões informadas e agir de acordo com nossa verdadeira essência, em vez de reagir impulsivamente a cada situação. Em resumo, a lição de Marco Aurélio sobre o autoconhecimento e o autodomínio nos lembra que a busca da clareza de pensamento começa por nós mesmos. Ao compreender nossos próprios aspectos, somos capazes de controlar nossos impulsos, discernir o que é importante e agir de forma mais objetiva e racional. É um convite a olhar para dentro de nós mesmos em busca de respostas e sabedoria, acreditando que, ao fazer isso, podemos enfrentar qualquer desafio com serenidade e clareza. Lição 2: Aceitação da realidade. Para Marco Aurélio, a resistência à realidade era uma fonte significativa de sofrimento humano. Ele nos instiga a aceitar o mundo como ele é, com todas as suas imperfeições e imprevisibilidades. Muitas vezes, nossas frustrações e angústias surgem quando lutamos contra aquilo que não podemos mudar. Ao aceitar as circunstâncias da vida, não estamos resignados, mas sim adotando uma postura realista e pragmática. O imperador estoico nos lembra que não temos controle sobre eventos externos, mas temos o poder de controlar nossas reações e atitudes em relação a esses eventos. Quanto mais você se preocupar com o que outras pessoas pensam de você, menos você pensará em suas próprias opiniões, menos você terá controle sobre sua própria vida. Essa frase é um exemplo que ilustra como resistir à realidade, muitas vezes está ligado à busca da aprovação externa, o que nos impede de pensar com clareza.
Aceitar a realidade implica abraçar o presente e trabalhar com as situações que enfrentamos, mesmo que não sejam as ideais. Ao fazer isso, podemos liberar a energia mental que de outra forma seria desperdiçada em lutas inúteis, e nos concentrar no que podemos mudar e melhorar. Essa clareza de pensamento nos permite agir de maneira mais eficaz e tomar decisões informadas. Marco Aurélio, com sua sabedoria estoica, nos lembra que ao aceitar a realidade, não apenas reduzimos nosso sofrimento, mas também ganhamos a capacidade de pensar com mais clareza e agir com mais determinação. É uma lição que ressoa através dos séculos e nos convida a encontrar força e serenidade na aceitação do que não podemos controlar. Lição 3: Controle das emoções. Marco Aurélio nos deixa uma poderosa lição sobre o controle das emoções. Ele entendia que emoções intensas e impulsivas podem turvar nosso julgamento e dificultar o pensamento claro. Quando somos dominados pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, nossa capacidade de tomar decisões ponderadas e racionais fica comprometida. Contudo, Marco Aurélio não advogava pela repressão das emoções, mas sim pela compreensão delas. Ele nos convida a examinar nossas emoções, a entender suas origens, e a escolher como reagir a elas. Ao fazer isso, podemos transformar nossas emoções em aliadas, em vez de adversárias, em nossa busca pela clareza de pensamento. Ele nos lembra que a verdadeira riqueza reside em nossa capacidade de controlar nossas reações e emoções, não em bens materiais. A habilidade de escolher como reagir às emoções é particularmente valiosa em situações de pressão. Quando nos sentimos sobrecarregados pelo estresse ou pela tensão, a capacidade de manter a calma e pensar com clareza se torna essencial. Marco Aurélio nos encoraja a cultivar essa habilidade, lembrando-nos de que nossa resposta emocional a um evento é muitas vezes mais importante do que o evento em si. Em suma, a lição de Marco Aurélio sobre o controle das emoções nos ensina a não sermos reféns de nossos sentimentos, mas sim a sermos mestres deles. Ao compreendermos e direcionarmos nossas emoções de maneira construtiva, ganhamos a clareza de pensamento necessária para tomar decisões sábias e racionais, independentemente das circunstâncias. É uma lição que nos convida a encontrar força na autorregulação emocional e a colher os frutos da sabedoria estoica. Lição 4: Foco no essencial. Marco Aurélio nos oferece um valioso ensinamento sobre a importância de focar no essencial em nossas vidas. Ele nos lembra de que nossa energia mental é um recurso precioso e limitado, e a maneira como a direcionamos determina nossa eficácia e nossa clareza de pensamento. Ele nos desafia a identificar nossos valores e objetivos e, em seguida, direcionar nossa atenção e esforço para alcançá-los. Isso implica fazer escolhas conscientes sobre como gastamos nosso tempo e nossa energia, eliminando distrações e preocupações triviais, que nos afastam do que realmente importa. O filósofo estoico também nos recorda que muitas das preocupações que consomem nossa mente são fúteis e não contribuem para nossa verdadeira felicidade. Ele nos adverte contra a preocupação excessiva com a opinião dos outros, lembrando-nos de que a opinião deles não pode nos prejudicar, a menos que seja verdadeira. Manter nossas prioridades claras nos permite pensar de forma mais eficaz. Quando sabemos o que é essencial, podemos tomar decisões alinhadas com nossos valores e objetivos de longo prazo. Isso nos ajuda a evitar a dispersão de nossa atenção e a tomar medidas consistentes em direção aos resultados desejados. Em última análise, Marco Aurélio nos convida a viver uma vida de propósito e significado, direcionando nossa atenção para o que realmente importa. Ao fazê-lo, não apenas aumentamos nossa clareza de pensamento, mas também vivemos de acordo com os princípios estoicos de sabedoria e virtude. É uma lição que nos convida a refletir sobre nossas prioridades e a tomar medidas conscientes para alcançar o que é verdadeiramente essencial em nossas vidas. Lição 5: Prática da gratidão e compreensão empática. Marco Aurélio nos ensina uma valiosa lição sobre a prática da gratidão e da compreensão empática. Ele nos recorda que, mesmo em meio às adversidades, reconhecer as bênçãos que temos em nossas vidas é essencial para manter uma perspectiva positiva e clara. Quando você acordar de manhã, pense no privilégio precioso de estar vivo, de respirar, de pensar, de desfrutar, de amar. Sendo assim, aprenda a começar cada dia com gratidão, reconhecendo a dádiva da existência e das experiências que a vida nos proporciona. A prática da gratidão não se limita apenas a reconhecer as bênçãos pessoais, mas também a estender a mão para compreender as experiências e perspectivas dos outros.
Cultivar empatia não apenas nos ajuda a entender melhor as motivações e as necessidades dos outros, mas também nos mantém distantes de ressentimentos e negatividade. Ao adotarmos uma perspectiva mais compassiva em relação aos outros, reduzimos a tendência a nos deixar levar por emoções destrutivas, que obscurecem nosso pensamento claro. As lições de Marco Aurélio sobre como pensar com clareza são mais relevantes do que nunca em nosso mundo agitado e cheio de distrações. Ao praticar o autoconhecimento, aceitar a realidade, controlar as emoções, focar no essencial e cultivar a gratidão, podemos seguir o caminho da serenidade e da sabedoria. Portanto, sigamos as lições de Marco Aurélio e busquemos pensar com clareza, para uma vida mais plena e significativa.